Eu tive essa intuição de falar sobre esse assunto dos lobos em pele de cordeiro, e isso é em dois sentidos. A nível global, mundial, dos líderes que nós temos, como também os nossos mentores. E aí eu vou explicar por que eu estou dizendo tudo isso. Eu venho aqui chamar atenção para quem está acordado, desperto, para não se deixar levar tanto pelas mídias. E eu ainda vou falar do porquê desse lobo em pele de cordeiro. Mais para frente vocês vão presenciar essa situação de alguns líderes que vão se passar por grandes salvadores, né? Esse benfeitor que vai resolver os problemas da guerra. Só que não, tem algo por trás aí. É um lobo em pele de cordeiro. E para isso a gente precisa estar atento com o nosso sentir, que a gente vai sentir. Quem está se trabalhando, quem está fazendo todo o seu trabalho interno, de reforma íntima e tudo mais, a gente fica com a sensibilidade muito aguçada. E aí a gente vai percebendo todos esses movimentos. A gente sabe quando as pessoas estão fingindo, não tem mais como mentir. A mentira não tem mais vez aqui. Nesse processo de passagem para a quinta dimensão, nós vamos passar a ter essa sensibilidade telepática. A gente vai saber até o que o outro pensa. E a gente sabe certinho quando alguém está mentindo, não só liderança, mas qualquer pessoa. A gente sabe quando a pessoa está sendo falsa, né? Quando não está sendo verdadeira. Então a gente vai cada vez mais desenvolvendo esses dons, né? Que é a intuição, a telepatia, essa sensibilidade mais aguçada. E vocês vão perceber todos os lobos que estão nessa pele de cordeiro. E agora eu vou trazer aqui, com o auxílio até do livro de Telos, que a gente vem falando muito sobre Telos aí em vários vídeos, que são essa civilização intraterrena, né, do povo da Lemúria, né, os remanescentes da Lemúria, que alcançaram a quinta dimensão já há milhares de anos, e eles permaneceram aqui de forma intraterrena para auxiliar a humanidade na sua ascensão. Então, eu já falei sobre o livro de Telos, já trouxe aí vários temas sobre Telos, falei sobre os relacionamentos em Telos, como são as crianças em Telos, os animais em Telos, a habitação, a cidade, como eles vivem. Já trouxe vários vídeos aí falando sobre Telos. E agora eu vou falar sobre um conselho que a autora recebeu ao canalizar esse livro, Aurélia Louise Jones. Eu até deixei aí no chat qual é o livro 3, porque eu já fiz alguns vídeos aí do livro 1. Mas o que eu vou falar hoje é sobre o livro 3 de Telos, que ele fala sobre os protocolos da quinta dimensão. É esse livro aqui, tá? E aqui, a Aurélia faz uma pergunta durante as canalizações que ela começou a ter. E eu já contei toda a história dela, de como começou o processo de canalização. E é sobre isso que eu também vou falar hoje aqui, gente. Porque tá, assim, aparecendo, pipocando muitos espiritualistas que dizem que estão canalizando, canaliza curso, e canaliza terapia, e canaliza mesa multidimensional, e vão canalizando um monte de coisa. Nada contra isso, gente, mas o que eu estou trazendo aqui é para vocês ficarem espertos com isso. E vocês vão entender pelo que eu vou ler aqui agora para vocês. A Aurélia, ela fez uma pergunta em relação aos reptilianos, perguntando se todos são maus, essa coisa toda que várias pessoas já perguntam, né? E a partir dessa pergunta dela,
ele desenvolveu uma resposta muito propícia para o momento atual. Para a gente prestar atenção dos seres que se comunicam com a gente, para a gente aguçar nossa sensibilidade de ver quem é que está se comunicando com a gente. Porque, gente, o nosso ego, ele faz com que a gente se sintonize com seres brincalhões ou mal intencionados. Se você tem o ego muito exacerbado, você pode cair em ciladas. Porque, gente, tudo depende da nossa vibração, do nosso estado interno. Se eu sou uma pessoa muito egóica, que quero muitas visualizações, eu quero vender curso, eu quero isso, pensando só na parte material, provavelmente você pode se sintonizar com uma dessas figurinhas aí, que vão se passar por mestres de luz, sendo que de luz não tem nada. É aquele lobo em pele de cordeiro, que começa com mensagem. Claro que eles não vão se apresentar de uma forma grosseira nem nada, eles vão imitar mestre de luz, justamente para confundir. E aí você cai, às vezes, em armadilha, que é um tombo bem grande. E isso tem acontecido com muitos espiritualistas. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês, mas chegou uma época que eu não queria mais assistir vídeo nenhum no YouTube, porque estava muito confuso. Um certo espiritualista fala uma coisa, o outro fala outra, contradizendo aquele. E aí você fica, meu Deus, aonde está a verdade? Cada um dizendo uma coisa. E isso é muito bom acontecer, gente. Sabe por quê? Para a gente poder olhar para dentro. A gente tem que buscar resposta dentro. A gente tem que aguçar a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o nosso até processo telepático. E dessa sensibilidade, da intuição, da gente perceber a intenção das pessoas. A gente vai tendo essa sensibilidade mais aguçada. A gente percebe quando a pessoa está sendo falsa com a gente, o verdadeiro intento da pessoa. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, dessa confusão que está acontecendo com a gente, até de acreditar em certas notícias que vêm para a gente, até dos espiritualistas mesmo, que se tiver ego ainda, vai cair em armadilha, tá? Vai cair em armadilha desses espíritos que a gente fala brincalhões, mas na verdade não é só brincalhão. Tem alguns que são brincalhões mesmo, faz mais para zoar com a pessoa, mas tem outros mal intencionados mesmo, que querem derrubar esses espiritualistas que ainda trabalham no ego, tá? Então eu vou ler aqui um trecho do livro onde tem essa conversa, a Aurélia Louise Jones, onde ela faz essa pergunta sobre os reptilianos e a resposta de Adama vai além, né? Ela fala até inclusive dos dragões. Vou ler aqui para vocês, ó. Ele responde assim: embora muitos da raça reptiliana tenham atingido um nível de evolução de quinta dimensão, sim, gente, muitos reptilianos já estão em quinta dimensão, mas acompanhem aqui. Não é o caso da raça inteira. Ainda há um grande número de seres reptilianos encarnados como humanos em nosso planeta. E muitos deles não são confiáveis. Há também muitos outros operando a partir do plano astral. Então aqui ele diz, tem reptilianos encarnados e lá no plano astral. E esses do plano astral é que se passam por seres de luz, que estão orientando as pessoas, se passando até por mentor, por mestres. E na verdade são eles, né? Então aqui ele diz assim, ó, que há muitos estão operando a partir do plano astral e poderiam enganá-los, e você deve ser sempre cuidadosa. Ele dando uma orientação para ela, né? Você deve ser cuidadosa sempre, prestando atenção aos seus sentimentos e usando discernimento. Se a gente deixa o ego de lado, a gente vai sentir que aquilo não é ser de luz. A gente vai ter essa percepção. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês estarem assistindo um vídeo e de repente você não ressoar com aquilo não bate bem
você não se sente bem com aquilo ali que está sendo falado. É o seu discernimento e o seu sentimento. Vocês devem prestar muita atenção no que vocês sentem, porque o nosso coração avisa quando a coisa não está muito legal. E às vezes as palavras aparentemente parecem ser de luz, mas o nosso coração não vai enganar a gente não. Percebam isso. Isso já aconteceu muito comigo. Eu saí de vídeos assim que eu via que aquilo ali não estava ressoando. Entende? Então vocês fiquem muito atentos. Eu vou continuar aqui a leitura, que é muito interessante o que ele fala. É a mesma coisa com a raça humana. Alguns são ascensionados, irradiando amor e luz. Mas muitos na superfície ainda vivem na separação e podem explorar você. Presta atenção. Porque aqui ele estava falando dos reptilianos e depois falou dos humanos. Né? Tem humanos no astral e humanos encarnados, humanos ascensionados. Mas presta atenção, nem os seres ascensionados estão isentos de serem enganados. Presta atenção que interessante ele diz aqui, ó. A maioria dos seres em todas as raças galácticas vivem na vibração da luz e do amor. No entanto, existem alguns ainda funcionando em separação no nível do plano astral. Ele usa esse termo, funcionando em separação. O que é essa separação? Não está vibrando no amor. E aí fica na dualidade, por isso que ele fala nessa separação. Então, que são os que a gente chama de mal e bom? Então, para ele não usar o termo mal, ele diz que está em separação. E aí ele complementa aqui, agora a parte mais importante. É preciso estar sempre vigilante no plano em que você vive, que aqui é a terceira dimensão. Aqui a gente tem que estar esperto o tempo todo, que tem enganadores para todo lado, né? Raros são os dragões que virão enganá-la, pois eles têm outras coisas importantes a fazer. Mas, como acontece com qualquer ser no universo, atraído por você, alguns serão mestres de luz, enquanto outros serão impostores. Atraídos por você. É isso que eu quero deixar claro aqui. Então, muitas das vezes a gente atrai um certo ser que às vezes até nos engana. Por quê? Porque a nossa vibração não está legal. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. O que a gente está vibrando? O que eu estou emanando? Que às vezes vem até você sente alguém se comunicando com você, mas nem sempre é ser de luz, vai depender do que você atraiu. Né? Ele vai profundo aqui, ó. Vocês podem atrair seres impostores, entidades de nível inferior, que se apresentam como mestre de luz. É sempre sábio usar seu discernimento e checar a sua orientação. Se você teve uma orientação, você precisa sentir se aquilo realmente é da luz ou não. E aí como é que você vai sentir? Com a autopercepção. Como que eu estou vibrando? Imagina se você está nervoso, está irado com alguém, está chateado com alguém, e aí você pede uma orientação. Neste momento que você está com a sua vibração baixa. Geralmente a orientação que vem não vai ser muito boa. Ou vai ser, revida, faz alguma coisa, devolve, né? Se alguém te fez algum mal, devolve, vai vir essa orientação. Por quê? Porque você está no nível baixo. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está vibrando, para ver que orientação, que sintonização a gente está tendo, tá? E aí ele complementa aqui, ó. Verifique os sentimentos enviados pelo seu coração, e não os da mente egóica, ou do nível mental. Você deve fazer isso com qualquer ser do outro lado do véu, que venha até você. A proteção é importante, tá? Então, não é porque o ser está lá do outro lado do véu que veio te passar uma mensagem, você não sabe. Vamos supor uma pessoa até que tenha clarividência. Vamos supor que eu tenho clarividência, eu estou vendo um ser aqui na minha frente, bem iluminado. Quem me garante que é um ser de luz, gente? Porque os seres trevosos, eles também se plasmam, eles podem mudar a fisionomia. Eles podem plasmar um ser de luz e te enganar.
Então, tudo é o sentimento. Até os nossos olhos podem enganar a gente. Há impostores imitando cada mestre e cada grupo de seres de luz que existe. Olha isso. Cada ser ascensionado que você conhece também tem que lidar com um grande número de impostores. Até os seres ascensionados estão lidando com esses impostores. Tá vendo? Lá no plano astral, que estão tentando desviá-lo ou enganá-los de alguma forma de seu verdadeiro e reto caminho espiritual. Seja muito cuidadoso com a voz que você está ouvindo. Mesmo as pessoas mais vigilantes podem ser facilmente enganadas por uma entidade astral astuta. Por isso que eu digo, quem ainda está com o ego inflado, vai tomar umas cacetadas aí, tem que estar muito atento. E aí ele complementa, até que você tenha atingido a maturidade de sua plena consciência, deve ser sempre cauteloso. Nem todo material canalizado vem dos mestres de luz. Prestem atenção nisso. Nem todo material canalizado vem dos mestres de luz. Os impostores são muito sagazes para encontrar aqueles que são ávidos por fenômenos exteriores. Principalmente essas pessoas podem ser enganadas. Essas que querem fenômenos, né? Isso tudo é ego. Porque geralmente a espiritualidade trabalha de forma mais sutil, né? Ou aqueles que, impulsionados por sua mente egóica, estão determinados a se tornar um canal, antes de ter alcançado o nível requerido de sua iniciação, no qual eles são convidados por realmente o mestre de luz para converterem-se em seus canais. Então, eles são convidados para se tornarem canais. Não é a gente que se autoelege um canal. Então, ele vai dando todos essas dicas. E isso foi muito interessante de eu ler nesse livro, porque realmente, ultimamente, a coisa está ficando esquisita. Dentro desses canais espiritualistas, de todos os discursos que a gente tem ouvido, a gente fica até meio confuso. Tem alguns canais que são bem pessimistas, passam mensagens tão pesadas que, em vez de deixar a gente mais leve, deixa a gente mais pesado ainda. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Da onde está vindo essa mensagem? Essa canalização? É de mestre de luz? Ou são esses impostores que estão tentando deixar a gente com a vibração baixa? Porque o que a gente precisa mais agora, gente, é manter a nossa vibração alta, na medida do possível. Então, a gente tem que ficar muito esperto com o que a gente ouve. Se a gente não tiver numa boa vibração, mantenha a mente desligada. Porque qualquer informação que vem na sua mente com a sua vibração baixa, boa informação não é. Vai te deixar angustiado, vai te deixar deprimido, vai colocar, assim, vai te induzir a pensar mais pesado ainda. Vamos supor que você foi provocado no seu trabalho. E aí aquilo já te deixa chateado. Se você entra nessa vibração da chateação, de ficar revoltado e tudo mais, é uma abertura para esses seres impostores começarem a colocar coisas na tua mente para tu ficar mais chateado, mais deprimido e por aí vai. Então você tem que ter essa sacada, não se deixar levar por isso. E procurar se trabalhar, fazer alguma coisa para sair daquela vibração. Senão eles vão aproveitar essas brechas para deixar sua vibração mais baixa. Porque a gente está se trabalhando para elevar a vibração do planeta. E eles estão fazendo tudo para derrubar a nossa vibração, gente. Todos nós que acordamos desde lá de 2012 para cá, 2017 para cá, nós acordamos antes. Tem pessoas acordando agora, né? Mas nós acordamos antes para ancorar a energia e auxiliar as pessoas que estão acordando agora. Que agora vai acontecer um despertar em massa. Vai acontecer um despertar em massa. Só que é um despertar onde as pessoas vão se sentir meio perdidas. E é aí que entra o nosso trabalho. O trabalho de amparar essas pessoas que estão acordando agora. Porque elas vão ficar
né, meio perdidas aí no meio desse negócio todo. É diferente da gente que vem se trabalhando desde lá de trás. Então, é importante a gente ancorar essa energia, não se deixar levar pela negatividade, pelo desânimo. A gente não pode levar por isso. Gente, olha, novembro foi um mês muito difícil para mim. Eu não sei como foi para vocês, mas finalzinho de outubro e novembro foi muito pesado. Nossa, eu recebi muitos ataques espirituais, né? De eu acordar cansada, de eu não ter nem energia física. Mas, como eu sei o que está acontecendo, eu me esforcei para manter a minha vibração na medida do possível, manter a vibração alta. Porque a gente que está ancorando isso aqui, gente, cada um de nós é um postezinho de luz agora neste momento. E precisa de ancorar. Gente, olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Nós aqui estamos trabalhando para a luz sem nem percebermos. Às vezes a gente é intuído a nos dirigirmos a um certo lugar, porque precisa daquela nossa energia lá, daquele ancoramento lá. Então a gente está fazendo um trabalho físico aqui. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu compartilhei uma fala da Mabel. Vocês sabem quem é a Mabel, que trabalhou já com Hélio Couto, aquela médica? Ela falando da escala Hawkins, que eu até tenho no meu livro, Eu Vibro, Tu Vibras, Tudo Vibra, que eu coloquei essa escala, e lá no livro eu falo sobre a coragem. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. E ela postou um vídeo nisso, falando que a coragem é exatamente o ponto que faz a nossa vibração subir. Porque abaixo da coragem tem o quê? O ódio, a vingança, a apatia, a vergonha, tudo isso é vibração baixa. Quando a gente chega na coragem, é onde a gente sobe. Começa a ir para alegria, para as coisas mais... Então a gente precisa ter coragem até para sair de uma depressão, para sair de uma vibração ruim que a gente esteja. As pessoas que estão em melhor sintonia, elas vão ter uma percepção diferente daqueles que não estão em boa sintonia. Geralmente as pessoas que estão se trabalhando, elas vão começar a ver beleza em tudo. Enquanto as pessoas estão lá naquela vibração baixa da escala Hawkins, tudo para ela tá ruim. E aí começa a reclamar de tudo. Então, quando vocês perceberem que vocês estão reclamando muito, que vocês estão tristes, angustiados, já percebam logo que vocês precisam mudar essa vibração. Tenham coragem de mudar. Porque senão vocês vão começar a ver tudo ruim, gente. E quando a gente muda a vibração, que a gente eleva, seja escutando uma música, seja fazendo uma caminhada, ou mesmo tomando um banho revigorante, às vezes até um banho reanima a gente, fazer algo que você gosta, né? Nem que seja tomar um sorvete. Essa semana... eu estava assim com uma certa angústia, eu não sabia por quê. Eu falei, não vou ficar assim não. A gente tem que estar se auto-vigiando o tempo todo. Eu fui tomar um sorvete. E aí fiquei ali saboreando aquele sorvete. Gente, quando acabou o sorvete, eu já estava com outra vibe. Então, às vezes, coisas simples que a gente faz já melhora a nossa vibração. O recado era esse. Eu nem queria falar muito. Eu só queria que vocês prestassem atenção nos vídeos que assistem. Que mesmo dentro da espiritualidade, dos espiritualistas, muitos estão sendo enganados. Tudo por causa do ego. Então vocês fiquem atentos a isso, essas promessas milagrosas de mudar a sua vida em uma semana. Não é assim que acontece. Se a gente não faz a nossa reforma íntima, não muda nada. Então fiquem atentos a isso. As informações que estão chegando, porque olha... eu até trouxe um outro livro aqui, gente. Esse livro aqui, o meu filho, ele leu esse ano na escola. Gente, esse livro aqui é muito bom. Ele foi publicado em 1949. E o nome do livro é o quê? 1984, né? Mas ele foi publicado em 1949. E a visão desse escritor aqui... é muito atual, ele falando da mídia, de quanto a gente é influenciado pela mídia. Olha que nessa época não tinha nem internet direito, né? Toda essa evolução que a gente tem.
Mas se vocês lerem esse livro, vocês vão ver toda a manipulação da mídia que ocorre hoje. Para você ver, isso sim foi uma grande canalização, né? Então a gente precisa estar atento. Então, gente, muito cuidado com tudo que for mostrado para a gente. Nós estamos, eu digo sendo testados, mas é basicamente isso mesmo, para ver se o nosso discernimento está correto, se a gente realmente está se trabalhando, porque é assim que a gente vai saber se a gente está fazendo o dever de casa, né? Se a nossa reforma íntima realmente está em dia. Quando a gente começa a ter discernimento. O que não ressoar com a sua alma, você já vai vendo, vai deixando de lado e procure sempre manter a vibração elevada na medida do possível. Toda a nossa cura começa dentro de nós procurando. É claro que em alguns momentos você precisa de um auxílio, mas muitas pessoas estão colocando a sua energia totalmente na mão do outro, para o outro te curar. Gente, a gente tem que aprender a cuidar de nós mesmos. A gente está aqui, o que é a quinta dimensão? É a gente se tornar mestre de nós mesmos. Igual criancinha quando está aprendendo a andar. Precisa da mão dos pais ali para aprender a dar os primeiros passos, mas o papai e a mamãe não vai ficar te segurando a vida toda. Vai chegar um momento que você vai ter que andar sozinho. E é este momento, a gente precisa caminhar agora sozinho, buscando orientação, você com você mesmo. E para isso, a gente tem que estar com a vibração boa. Porque senão, quando a gente buscar esse contato com a gente mesmo, com a nossa versão do nosso eu superior, a gente vai sintonizar com esses espíritos enganadores aí, os impostores. Porque tudo é a nossa vibração. A nossa vibração é que vai atrair o mentor que vai se sintonizar. Mas se tiver buracos nessa camada aí que nos liga, entra impostores no meio, botando ruídos na mensagem que a gente ia receber. Aí o nosso eu superior fala A, a gente entende B. Aí ele fala Z, a gente entende L. Por quê? Porque os impostores entraram no meio e deturparam a mensagem. Então, gente, se a gente está concluindo aqui a nossa graduação, se a gente não aprender a ter esse discernimento, a gente não vai conseguir se formar, não é mesmo? Então, eu achei essa dica aqui do livro de Telos, que eu li para vocês agora, dele falando desses impostores se passando por mentores, para a gente ficar esperto, porque somos nós que atraímos esses mentores. Quem é que está nos orientando? Certo? Um beijo no coração de vocês e a gente vai se vendo por aí. Fiquem atentos e prestem atenção no seu coração.